Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? O Salmo 59, vamos meditar no Salmo 59 nessa noite. Refúgio nas adversidades. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me, olhe para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações, não tenhas misericórdias dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnam como cães e rondam a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas, seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar, tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mate, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo esquecerá. Em teu poder faze-os vaguearem e os abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam a cair da tarde, rosnam como cães e rondam a cidade à procura de comida, perambulam e, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Pai querido, Pai celeste, nos reunimos mais uma vez em teu nome para colocar nossas vidas, nossas famílias, ó Deus, as necessidades que cada irmão tem nas tuas preciosas mãos. Agora abrimos tua santa palavra para ler, meditar, dá-nos a sabedoria do alto para compreendermos a tua palavra e vivermos a tua santa palavra em nossas vidas, em nosso viver. Assim que oramos nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Refúgio nas adversidades. O Salmo 59 é um salmo composto por Davi em uma condição bem complexa. Saul manda os melhores do seu exército a perseguir para matar Davi. E Davi, então, ele se encontra num local onde ele não vê saída. Provavelmente, ele está em alguma gruta, na região do Vale de Jaboque, e provavelmente ali ele repousa sua vida sem apoio, sem pessoas queridas do lado e simplesmente sendo perseguido por aquele que é o principal rei. E aqui a gente vai percebendo que essa composição do livro de Salmos, principalmente agora no segundo livro de Salmos, ele nos mostra claramente que são salmos de perseguição, salmos em que Davi busca refúgio no Senhor. Então, parece que é uma sucessão de salmos
Nós vimos semana passada a perseguição de Absalão, agora é a perseguição de Davi. Não tem uma preocupação histórica no livro de Salmos. É uma composição que foram sendo colocados esses salmos com essa temática, principalmente agora no segundo livro. Nós vamos ver depois, mais à frente, no terceiro livro do livro de Salmos, o livro de Salmos é um compêndio de 5 livros. Então, agora nós estamos no segundo livro. Quando nós chegarmos no terceiro livro, nós vamos ver que há uma similaridade muito grande dos Salmos, que vão falar sobre a palavra, e os últimos Salmos, o último livro, vai falar sobre a adoração a Deus. Agora, este Salmo, nós vimos semana passada que Davi queria que Deus matasse as pessoas. Aqui nós estamos vendo novamente que Davi quer que ele mate aqueles que estão perseguindo. E parece que a gente percebe nesse texto o sentimento do medo e da aflição do coração de Davi. Você já passou por esse tipo de situação? Uma situação em que você vê uma perseguição e você fica com medo, fica com pavor? Você já teve esse tipo de crise, esse tipo de situação de uma pessoa que está à espreita tentando te fazer um mal? Então, eu já fui assaltado 2 vezes, né? As 2 vezes com arma de fogo. E uma vez cheguei até a ser o cara que estava me assaltando, ele até me colocou as algemas, eu fiquei algemado andando pela rua e esse cara do meu lado e falando um monte de coisa, e foi bem difícil, foi bem ruim. Eu fiquei uns 2 dias sem sair de casa depois. Uma vez lá em São Paulo, lá na Avenida Santa Cecília, o cara veio para me assaltar, aí eu não sei o que aconteceu, começou a aparecer carro de polícia, e parecia que era um arrastão esses caras. E eu estava no ponto de ônibus, e aí começou a comer tiro, de tudo quanto é lado. Eu nunca tinha visto tiroteio na minha vida, foi a primeira vez que eu vi. O cara que ia me assaltar saiu correndo, e eu só caí no chão e fiquei lá no chão esperando ver se aquilo ali passasse. Então, pavor diante da perseguição é algo que nos deixa, muitas das vezes, paralisados, e nós, muitas vezes, não sabemos como lidar com essas situações. Mas, às vezes, você não enfrentou uma situação assim, tão grande, mas, às vezes, você, não sei se é daquele tipo de pessoa que morava em casa e, à noite, eu escutava um barulho do lado de fora de casa e já ficava com medo do que ia acontecer. Então, medo é uma coisa que nós não controlamos. Medo é algo que faz parte de nossas vidas. Agora, é interessante, tem gente que tem pavor de injeção, né, de agulha. Eu já vi gente assim. Eu lembro da Ana Luísa, a minha primogênita, ela tinha 1 aninho e pouquinho, ela foi tirar o sangue, e ela ficava olhando assim, ela não chorou, não fez nada, até todo mundo que estava lá no laboratório ficou olhando. Aí ela olhou, na hora que a menina tirou a injeção, a agulha, né, ela virou e falou assim: acabou? Eu falei, gente, algumas coisas que são interessantes. Eu falei, Deus conserve a minha filha sim, e não tenha medo e pavor. E o que Davi faz diante da perseguição, diante da adversidade, do problema? Então, os 2 primeiros versos nos diz que ele busca refúgio em Deus. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores, livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Queridos, a oração de Davi é um pedido de livramento daqueles que o perseguem, daqueles que vão atrás dele. Aonde você tem buscado o seu refúgio em sua vida? Muitas vezes nós esquecemos de buscar nosso refúgio em Deus. Muitas vezes nós deixamos de buscar o descanso da nossa alma no Senhor. E Davi, mesmo essas pessoas à espreita dele,
ele vai e busca refúgio em Deus. Ele ora a Deus, livra-me. É um pedido a Deus, livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Vamos aprender a fazer a oração do livramento, queridos irmãos. Eu acho que essa oração é uma oração que nós precisamos fazer. Livra-me. Precisamos orar principalmente pelos nossos filhos. A gente fica tão assustado com o que aconteceu na cidade, a agressão e a morte daquela menina. Livra-me, Senhor, livra os nossos filhos de assassinos, de pessoas cruéis. Nós precisamos buscar o nosso refúgio em Deus. Só Ele que pode nos dar essa paz que excede todo entendimento. Só Ele que pode nos dar a proteção. Só Ele que pode verdadeiramente nos livrar das ameaças da vida, das circunstâncias complicadas. Livra-nos, Senhor. Essa é a minha oração hoje pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Livra-nos, Senhor, dos homens maus, dos assassinos, das pessoas cruéis, dos agressores. Amém, igreja? Então vamos falar assim: livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor, livra a nossa casa, livra a nossa vida, livra os nossos filhos, livra cada criança dessa igreja, de cada pessoa que nós conhecemos, dos nossos familiares, livra dessas pessoas, Senhor. Nós pedimos ao Senhor hoje. Amém, igreja? A segunda questão que nós vemos nesse texto também, Davi, ele coloca e conhece a soberania de Deus. Ele confia em Deus. Verso 5. Ó Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações, não tenhas misericórdias dos traidores perversos. Aqui Davi então expressa a sua confiança. Quem que ele serve? Quem é Deus? Davi, ele fala, Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos. Se você tem o Deus dos exércitos, você tem aquele que tem o maior poder sobre qualquer nação e qualquer exército sobre a face da terra. Amém, irmãos? Ele é mais poderoso do que qualquer exército, do que qualquer pessoa, do que qualquer situação. Ele tem e ele reina, e Davi diz que ele desperta para castigar todas as nações. Então ele é soberano sobre todas as nações. E quando fala sobre todas as nações, não é só sobre o sistema político, a sociedade política, o sistema de poder, mas é sobre todos aqueles que estão vivos sobre a face da terra. Mas, pastor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é uma boa pergunta. E é uma pergunta que tem uma resposta na palavra de Deus. Eu acho que algumas coisas nós podemos perceber nesse texto. Deus está com Davi, mesmo Davi sendo perseguido. Às vezes nós precisamos passar por situações difíceis em nossas vidas para amadurecer a nossa fé, para amadurecer a nossa vida. Nós precisamos aprender a ser resistentes às adversidades. Amém, igreja? Nós precisamos aprender a ser resistentes. Nós não podemos nos entregar na primeira adversidade, no primeiro obstáculo, na primeira circunstância. Nós não podemos nos desesperar. Não podemos nos desesperar. O cristão, ele não se desespera, mas ao contrário, o cristão, ele segue a sua vida resignadamente com a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Davi sabe que Deus tem o poder e que Ele é o Senhor dos exércitos e que Ele pode agir. Então, Deus pode nos livrar das circunstâncias ruins? Pode. Mas Ele pode e sempre estará conosco em qualquer circunstância difícil de nossa vida. Amém, irmãos? Então, como crentes, nós não podemos temer a adversidade. Tem gente que acha que qualquer problema que acontece na vida, e já vai e já culpa o coitado do diabo.
Às vezes eu fico com dó do diabo, porque tem gente que qualquer coisinha já coloca a culpa no tal do diabo. E eu fico até com dó dele, porque nem tudo que acontece na nossa vida é ele. Às vezes o que acontece na nossa vida é uma permissão de Deus para que eu e você amadureçamos e cresçamos em nossa fé. Davi precisava se resignar na sua confiança em Deus. Amém, irmãos? Aprendamos a sermos resilientes na dificuldade. Aprendamos a ser perseverantes no meio das lutas. Não sejamos crianças infantis que acham que não vão passar dificuldades. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende o bom ânimo. Mantenha um bom ânimo, fique resignado, fique firme, confie nesse Deus Todo-Poderoso, confie na sabedoria, na soberania dEle, e saiba que Ele está no controle, mesmo na circunstância mais difícil, mais complexa. Amém, irmãos? Você já teve livramentos de Deus? Eu já tive vários, contei 2 aqui já para os irmãos. A minha esposa teve mais, porque ela já passou beirando assim no vale da sombra da morte, assim, já quase pegou na mão, mas o Senhor falou: não é agora não, mas está ali, e a gente segue resignados. Nós estávamos indo para o Peru, e lá no meio da cordilheira, 6.000 metros para cima, ela tem o mal súbito da montanha, o coração começa a parar, sem alternativa daqui para lá, e o único recurso que nós tínhamos era orar e clamar ao nome do Senhor Jesus. E Deus esteve sobre ela, esteve com outras pessoas que estavam conosco na caravana que estávamos indo. E Deus, no meio do nada, apareceu uma senhorinha que tinha um chá que podia ajudar, e graças a Deus, todo mundo tomou esse chá, e a gente conseguiu passar por essa circunstância. Então, queridos irmãos, quem tem Deus sabe que tudo na vida tem solução. Amém? Quem tem Deus sabe que qualquer circunstância de dificuldade ou de luta pode confiar que há uma solução em Deus, porque o nosso Deus é soberano. Terceira lição desse texto, queridos irmãos, nós precisamos aprender a confiar na proteção de Deus. Verso de 9 a 11. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Olha que oração. Amém? Está disposto a aguardar o agir de Deus? Por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. Olha que fé bonita de Davi. Está ali, as pessoas maiores, mais fortes, cheio de espada, de arco, de coisas para matar ele. Mas ele fala: o meu Deus fiel virá ao meu encontro. Olha que oração belíssima, queridos irmãos. O meu Deus virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Amém, irmãos? Olha que oração maravilhosa. Olha, lembre-se disso. Se você está enfrentando alguma luta, alguma aflição na sua vida, alguma dificuldade, seja ela qual for, tu és a minha força, Senhor. Por ti vou aguardar. Eu acho isso lindo. Eu acho isso maravilhoso. Que reflexão, que confiança na proteção de Deus. Confie em Deus, querido irmão. Confie em Deus. Deus agirá. Deus agirá. Ele não permitirá que você morra em desgraça ou passe por todo o mal. Ao contrário, Ele agirá para que você triunfe na sua vida, você, a sua casa, a sua família. Amém? Não sou eu que estou falando isso aqui para você. É a palavra de Deus que está dizendo. Amém?
é a palavra de Deus. Por isso que eu amo a palavra, por isso que eu amo ler a palavra, amo meditar na palavra de Deus. Se eu fosse neopentecostal, eu poderia até mudar o diálogo e fazer isso de outra maneira, mais mística, mais sobrenatural, e falar, Deus está me dizendo que você vai triunfar, né? Dava até aquele tremidinha na voz, assim, para as pessoas acreditarem até mais, como muitas pessoas se iludem com essas coisas, mas eu não gosto disso, porque o que eu e você precisamos está aqui na palavra de Deus. Você está vendo isso aqui nesta noite? Amém? Amém? Como é bom ler e meditar. Eu quero ver amanhã todo mundo compartilhando esses 2 versos. Tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe. Quem diz isso é o Senhor. Amém, irmãos? Não é palavra humana, não é palavra da carne e do sangue, é palavra do Espírito Santo para mim e para você nesse tempo. Amém? Amém? Por isso que eu amo a palavra de Deus. Por último, queridos irmãos, eu e você, aqueles que realmente se refugiam em Deus, aqueles que aprendem a colocar a sua vida, a sua esperança em Deus, aqueles que de fato confiam na soberania do Senhor, o nosso Deus, aqueles que quando olham para a palavra e começam a entender como Deus nos protege e nos guarda, precisam louvá-lo em todos os momentos de sua vida. Olha que lindo. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Aleluia! Aleluia, queridos irmãos, vamos aprender a louvar o Senhor mais. Louve a Deus, louve ao Senhor, abrigo seguro nos tempos difíceis. Você ainda está com medo de governo? Você ainda está com medo de guerras? Você ainda está com medo? Tem gente que está com medo até, pastor, e quando o anticristo vier? Já passaram tanto, você ainda está com isso? Todo dia se levanta gente contra Cristo, anticristão. É isso. O que é o anticristo? É todos aqueles que são contra o Cristo nosso, o Cristo da nossa fé. É o que mais tem. Minhas filhas falando lá na escola, lá de coleguinha que não sei o que, eu falei, ele é uma manifestação bem pequenininha do anticristo. Elas olharam assim para mim, eu falei, ele é anticristão, então é uma manifestação do anticristo. E tem gente que fica pensando em coisas muito maiores, em coisas, muitas elucubrações assim, tem gente que está com pavor, tem crente que está com medo, porque começou a guerra lá e está esperando alguma coisa. Querido, para de gastar a sua energia, a sua fé, com coisas que você não tem o controle. Se você não tem o controle, está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, está melhor do que na minha mão e na sua. Amém? Amém? Se está nas mãos de Deus, está melhor do que na minha e na sua. Então, o que eu e você devemos fazer? Louvar a Deus. Eu cantarei louvores a tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade. O que você vai fazer amanhã? Pastor, estou com um problema enorme, não sei como resolver. O que você vai fazer amanhã? Primeira coisa, ao invés de você acordar amanhã e ficar pensando no problema que você não tem solução, você vai acordar e falar, a Deus demos glória. Amém? A Deus demos glória, pelo seu amor, sobre toda a terra, Senhor, o Senhor vai reinar. Reina em mim, reina na minha vida, reina na minha casa. Amém, irmãos? Louvar a Deus. Olha que coisa maravilhosa que Davi nos ensina. Louvor, o verdadeiro louvor, queridos irmãos, ele surge no momento da aflição, no momento da angústia. Na alegria a gente canta. E o ditado diz, quem canta seus males espantam. Mas eu quero ver você cantar quando a coisa está difícil. Eu quero ver você louvar quando a coisa fica complicada. Aí é a hora de você oferecer a Deus
o que você pode oferecer de melhor, que é o seu verdadeiro louvor ao Senhor. Amém, querido irmão? De manhã louvarei a tua fidelidade, porque tu és o meu alto refúgio. Olha que coisa maravilhosa, que texto lindo dessa noite, queridos irmãos. Então, nós devemos gastar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa força em louvar a Deus. Louvar a Deus em todos os momentos. Aí eu consigo entender quando o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, em tudo dai graças. Amém? Em tudo dai graças. Quando nós aprendemos a louvar, em tudo damos graças a Deus. Até nos momentos de dificuldades e de lutas e de situações difíceis. Então, queridos, o Salmo 59 nos ensina a buscar refúgio em Deus, nos ensina a confiar na soberania e no poder do nosso Deus, nos ensina a refletir na proteção que vem do Senhor e nos desafia a adorá-lo e louvá-lo, porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele nos guarda e nos guardará. Amém? Ele nos guardará. Ele sempre estará conosco, todos os dias. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas. Então, coloquemos nossas vidas nas mãos dEle. Feche os teus olhos, ore agora neste momento. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está atravessando, mas eu sei que Deus está no controle e você pode confiar que Ele vai te ajudar. Pai querido, Pai celeste, obrigado a Deus pelo Salmo 59 que estudamos aqui nesta noite e tantas lições maravilhosas nós podemos tirar neste Salmo. Como o Senhor, ó Deus, é bom, que mesmo nas nossas lutas o Senhor nos socorre. Mais uma vez eu clamo ao Senhor, ó Deus, livra nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos de pessoas más, cruéis, de assassinos, de pedófilos, de pessoas ruins, Senhor. Livra cada um dos nossos filhos, dos nossos pequeninos. Guarda-os debaixo da tua poderosa mão. Pai querido, vem fortalecer o coração e a fé de cada irmão, ó Deus, a entender quão grande é o teu poder, porque Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Nos faz, ó Deus, concentrar nossa vida na confiança da Tua proteção, e assim, ó Deus, nos faz levantar amanhã, ó Deus, para Te louvar, para Te adorar, para, ó Deus, fazer com as nossas vidas o melhor para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa segurança, e por isso descansamos no Senhor, descansamos no Teu poder. Toma cada vida aqui nesta hora e derrama da Tua graça, do Teu favor e do Teu poder, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.